Olá, pessoal do Café com Leitura e você, sejam muito bem-vindos à continuação do nosso livro Pense em Riqueza, escrito por Napoleão Hill. As perfuratrizes penetraram na terra enquanto aumentavam as esperanças de Derby e seu tio. Então algo aconteceu. O veio de minério de ouro desapareceu. Tinham chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não mais estava lá. Continuaram a perfurar, tentando desesperadamente encontrar o veio de volta. Tudo em vão. Finalmente resolveram desistir. Venderam a maquinaria a um negociante de ferro velho por algumas centenas de dólares e levaram o trem de volta. O dono do ferro velho chamou um engenheiro de minas para que examinasse a mina e fizesse uns cálculos. O engenheiro calculou que o projeto falhara porque os donos não estavam habituados às linhas falhas. Seus cálculos mostraram que o veio seria encontrado a apenas 1 metro de onde os Derby tinham parado de perfurar. Foi exatamente onde o encontraram. O homem do ferro velho retirou milhões de dólares em minério da mina, porque foi suficientemente esperto para procurar o conselho de um perito antes de desistir. Sucesso a um passo além da derrota. Longo tempo depois, Derby recuperou a perda com grande margem quando fez a descoberta de que o desejo pode transformar-se em ouro. A descoberta teve lugar depois que entrou no ramo de vendas de seguros de vida. Lembrando-se de que perdera enorme fortuna por ter parado a 3 passos do ouro, Derby lucrou com a experiência em seu trabalho pelo método simples de dizer a si mesmo: parei a 3 passos do ouro, mas jamais pararei porque os homens me dizem não ao meu pedido de que comprem seguro de vida. Derby tornou-se parte de um pequeno grupo de homens que vendem anualmente mais de $1 milhão. Deve sua persistência à ação que aprendeu com sua desistência no ramo da mineração do ouro. Antes que o sucesso chegue na vida de qualquer homem, ele encontrará com certeza muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando a derrota alcança o homem, a coisa mais fácil e lógica a fazer é desistir. É o que faz exatamente a maioria das pessoas. Mais de 5.000 dos homens de maior sucesso que este país jamais teve contaram ao autor que seu maior êxito chegou justamente a um passo além do ponto em que a derrota os alcançara. O fracasso é um malandro com aguçado senso de ironia e astúcia. Ele sente grande prazer em derrotar a pessoa quando o êxito está quase ao seu alcance. A criança que dominou o homem. Pouco depois que Derby se formou na Escola dos Golpes Duros, decidindo aproveitar a experiência que tivera no ramo da mineração do ouro, teve a sorte de estar presente numa ocasião que lhe demonstrou que um não precisa necessariamente significar não. Uma tarde ajudava o tio a moer trigo no moinho antigo. O tio dirigia uma grande fazenda em que viviam alguns colonos de cor, partilhando a colheita. Silenciosamente, abriu-se a porta e uma criança de cor, pequena, filha de uns arredentários, entrou parando ao lado da porta. O tio ergueu os olhos e, vendo a criança, berrou-lhe asperamente: "O que é que você quer? O que é que você quer?" Medrosa, a criança respondeu:
Mamãe dizeu para mandar 50 centavos para ela. Não o farei, retorquiu o tio. E agora corra para casa. Sim, senhor, disse a menina, mas não se moveu. O velho continuou o serviço e estava tão entretido que nem percebeu que a criança não ia embora. Ao erguer os olhos, deparou com ela no mesmo lugar. Gritou-lhe: já lhe disse que fosse para casa. Agora vá, senão vou bater em você. Sim, senhor, respondeu a criança, mas não se mexeu. O tio largou um saco de farinha que ia despejar no funil, apanhou um bastão do barril e se dirigiu à criança com uma expressão que indicava barulho. Derby conteve a respiração. Estava certo de que testemunharia uma violência. Sabia que o tio tinha um temperamento feroz. Quando este chegou ao lugar em que estava a menina, ela deu um passo à frente rapidamente, olhou nos olhos e gritou no tom mais alto de sua voz aguda: minha mãe tem de ter os 50 centavos. O tio parou, olhou por um momento, depois colocou o pau no chão e tirou do bolso 50 centavos e deu à criança. Essa menina pegou o dinheiro e se afastou devagar em direção à porta, sem tirar os olhos por um minuto sequer do homem que acabara de dominar. Depois que ela se foi, o tio se sentou numa caixa e ficou a olhar pela janela para o espaço por mais de 10 minutos. Refletia horrorizado sobre a surra que levara. Derby também raciocinava. Fora a primeira vez em toda a sua experiência que vira uma criança de cor dominar uma pessoa adulta branca. Como o fizera? O que sucedera ao tio que o fizera perder a velocidade e se tornar dócil como um cordeiro? Que estranho poder usara a criança que a tornara dona da situação. Estas e outras perguntas semelhantes passavam pela mente de Derby, mas ele só encontraria a resposta anos mais tarde, quando me contou a história. Coisa estranha, essa experiência incomum foi contada ao autor no velho moinho, no próprio local em que o tio sofrera a derrota. O sim por trás do não. Enquanto estávamos naquele velho moinho poeirento, Derby repetiu a história da estranha conquista e terminou indagando. Qual a conclusão que tira disso? Que estranho poder usou a criança a ponto de conseguir vencer tão completamente meu tio? A resposta será encontrada nos princípios descritos neste livro. É uma resposta total e completa. Contém pormenores e instruções suficientes para permitir a qualquer um entender e aplicar a mesma força na qual a criança tropeçou acidentalmente. Conserve a mente alerta e observará exatamente o estranho poder que veio salvar a menina. Terá um vislumbre desse poder no capítulo seguinte. Alguns, neste livro, encontrará a ideia que aguçará seus poderes receptivos, colocando sob suas ordens em seu próprio benefício. O mesmo poder irresistível. A percepção de tal poder pode chegar-lhe no primeiro capítulo ou perpassar-lhe a mente em alguns dos subsequentes. Pode chegar na forma de uma ideia única, ou como um plano ou propósitos, ou ainda pode fazer com que volte às experiências anteriores de derrota, trazendo à superfície alguma lição pela qual poderá recuperar tudo o que perdeu através da derrota. Depois que descrevi
a Derby o poder inadvertidamente empregado pela criança, ele logo rememorou os seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros de vida, reconhecendo com franqueza que o sucesso alcançado neste ramo devia-o, e muito, à lição que aprendera com a menina. Derby salientou: todas as vezes que um cliente em potencial tentava levar-me na conversa, sem comprar, eu via aquela criança parada no velho moinho, os grandes olhos fulgurantes de desafio, e dizia a mim mesma: tenho de conseguir esta venda. A melhor parte das vendas se processou depois que as pessoas diziam não. Recordou também o erro que cometera ao recuar a apenas 3 passos do ouro. Mas, afirmou, aquela experiência não passou de uma bênção disfarçada. Ensinou-me a continuando, por mais duro que fosse, lição essa que eu tinha de aprender antes de poder ter êxito no que quer que fosse. As experiências de Derby eram bastante comuns e simples, mas continham a resposta aos desígnios da vida. Portanto, eram-lhe tão importantes quanto a própria vida. Aproveitou as 2 experiências dramáticas porque as analisou, encontrando a lição que ensinavam. Mas o que aconteceu ao homem não possui nem tempo nem vontade de estudar o fracasso. Onde e como aprenderá ele a arte de converter a derrota em trampolins para a oportunidade? Em resposta a essas perguntas é que este livro foi escrito. Com uma ideia sensata, você alcançará sucesso. A resposta exigiu a descrição de 13 princípios, mas lembre-se, ao ler, que a resposta que você procura, as perguntas que o fizeram refletir sobre a singularidade da vida, pode ser encontrada em sua própria mente, por meio de alguma ideia, plano ou propósito, aptos a surgir na mente durante a leitura. Uma ideia sensata é tudo o que necessitamos para alcançar sucesso. Os princípios descritos neste livro contêm os meios e modos de criar ideias úteis. Antes de prosseguirmos abordando a descrição de tais princípios, acreditamos que você merece receber essa importante sugestão. Quando as riquezas começam a vir, vêm com tal rapidez, em tal abundância, que a gente se pergunta onde se escondiam durante todos aqueles anos estéreis. Esta é uma declaração surpreendente, ainda mais se tomarmos em consideração a crença popular de que a riqueza só vem aos que trabalham duramente e por longo tempo. Quando você começar a pensar e a enriquecer, observará que a riqueza começa com um estado de espírito, com decisão e propósito, com trabalho pequeno ou árduo. Você e todos os outros devem estar interessados em saber como se adquire o estado de espírito que atrai riquezas. Eu passei 25 anos pesquisando, porque também quis saber quão ricos os homens se tornam desse modo. Observe atentamente. Assim que você dominar os princípios desta filosofia e começar a seguir as instruções para a aplicação daqueles princípios, seu estado financeiro começará a melhorar e tudo que você tocar começará a transformar-se numa vantagem em seu próprio benefício. Impossível? Absolutamente. Uma das principais fraquezas humanas é a familiaridade do homem comum com a palavra impossível. Sabe todas as regras que não dão certo. Sabe todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para os que procuram as regras
que tornam os outros bem-sucedidos e estão dispostos a arriscar tudo nessas regras. O sucesso chega àqueles que têm consciência do sucesso. O fracasso vem aos que, com indiferença, se tornam cônscios do fracasso. O objetivo deste livro é ajudar aos que procuram aprender a arte de mudar suas atitudes, de fracasso consciente a sucesso consciente. Outra fraqueza encontrada em gente demais é o hábito de medir tudo e a todos por suas próprias impressões e crenças. Algumas pessoas que lerem isto acreditam que não poderão pensar em enriquecer, porque seus hábitos de raciocínio foram calçados na pobreza, necessidade, miséria, fracasso e derrota. Essa gente infeliz lembra-me um chinês proeminente que foi à América para ser educado no sistema americano. Frequentou a Universidade de Chicago. Um dia, o presidente Harper encontrou o jovem oriental no pátio, parou para bater um papo com ele durante alguns minutos, terminando por indagar o que é que mais o impressionara como sendo a característica principal do povo americano. Ora, exclamou o estudante, a estranha forma dos olhos. Vocês têm os olhos puxados. O que dizemos nós dos chineses? Recusamos acreditar naquilo que não compreendemos. Cremos totalmente que nossas próprias limitações são a medida certa das limitações. Certamente, os olhos dos outros estão puxados porque não são iguais aos nossos. O quero e o obterei. Quando Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8, quis construir um motor com todos os 8 cilindros colocados num só bloco. Deu aos engenheiros as instruções necessárias para fazer um projeto da máquina. O desenho foi feito no papel, mas os engenheiros concordaram unanimemente em que era impossível engastar um motor de 8 cilindros numa só peça. Ford disse, façam-no de qualquer maneira. Mas replicaram, é impossível. Continuem, ordenou Ford, e permaneçam no serviço até conseguirem, não importa quanto tempo leve. Os engenheiros continuaram. Nada mais lhes restava fazer senão permanecer no quadro da Ford. Passaram-se 6 meses e nada aconteceu. Outros 6 meses se passaram e ainda nada. Os engenheiros tentavam todos os planos concebíveis para executar as ordens, mas a coisa parecia fora de dúvida impossível. No fim do ano, Ford conferenciou com os engenheiros que novamente lhe informaram que não tinha encontrado jeito de executar-lhe as ordens. Vão em frente, temou Ford. Quero e o obterei. Prosseguiram então, e como por um passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford vencera mais uma vez. Talvez essa história não tenha sido descrita com absoluta precisão, mas em resumo e no conteúdo está correta. Tire suas deduções. Você que quer pensar em enriquecer do segredo dos milhões Ford, se puder, não será preciso procurar muito. Henry Ford foi um sucesso porque entendeu e aplicou os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, o conhecimento do que se quer. Lembre-se da história de Ford enquanto lê e assinale as linhas nas quais o segredo de sua estupenda realização foi descrita. Se puder fazê-lo, se puder apontar o determinado grupo de princípios que tornaram Henry Ford rico, você poderá igualar-lhe os feitos em quase qualquer dos ramos para os quais tem vocação. Um poeta percebeu a verdade. Quando Henley escreveu essas linhas proféticas: sou o dono do meu destino, capitão da minha alma. Deveria ter nos informado que se somos donos do nosso destino e
capitães da nossa alma, é porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Deveria ter nos contado que nosso cérebro fica magnetizado pelos pensamentos dominantes que abrigamos na mente e que, por meios que não são familiares a nenhum homem, esses imãs atraem para nós as forças, pessoas, circunstâncias da vida que se harmonizam com a natureza dos nossos pensamentos dominantes. Deveria ter nos contado que antes de podermos acumular riquezas em abundância, devemos imantar nossas mentes com um desejo intenso de riquezas. Devemos tornar-nos desejosos de dinheiro, até que esse desejo nos leve a criar planos definidos para adquiri-los. Mas, sendo poeta e não filósofo, Henley contentou-se em declarar a grande verdade em forma poética, deixando aos que o seguiram a interpretação filosófica de suas linhas. Pouco a pouco, a verdade se revelou, até que agora parece certo que os princípios descritos neste livro contêm o segredo do domínio de nosso destino econômico. Um jovem compreende seu destino. Estamos prontos agora a examinar o primeiro desses princípios. Mantenha o espírito aberto e lembre-se ao ler de que não são invenção de ninguém em particular. Os princípios funcionaram para muitos. Você poderá empregá-los em seu próprio e duradouro benefício. Achará fácil e não difícil fazê-lo. Há alguns anos, fiz o discurso de formatura no Salem College, em Salem, na Virgínia Ocidental. Salientei o princípio descrito no capítulo seguinte, com tal intensidade que um dos membros da classe de bacharelandos aproximou-se dele completamente, tornando parte de sua própria filosofia. O jovem se tornou deputado e fator importante na administração Franklin Roosevelt. Escreveu-me uma carta tão claramente, refletia sua opinião sobre o princípio esboçado no capítulo seguinte, que resolvi publicá-la como introdução ao referido capítulo. Fornece uma ideia das compensações futuras. Meu caro Napoleão, minha tarefa como membro do Congresso, tendo me dado compreensão dos problemas de homens e mulheres, faz com que lhe escreva para oferecer-lhe uma sugestão que poderá ser útil a milhares de pessoas dignas. Em 1922, quando fez o discurso de formatura no Salem College, era eu um dos bacharelandos. Naquele discurso, o Senhor implantou-me na mente a ideia que foi responsável pela oportunidade que tenho agora de servir ao povo de meu estado e será responsável em grande escala por qualquer futuro sucesso que possa ter. Lembro-me como se fosse ontem da maravilhosa descrição do método pelo qual Henry Ford, com muita pouca instrução, sem um centavo, sem amigos influentes, se elevou a grandes alturas. Resolvi então, antes mesmo de terminado o seu discurso, que lutaria por um lugar para mim, não importando as dificuldades que tivesse de vencer. Milhares de jovens terminarão os estudos deste ano e dentro dos próximos anos. Cada um deles procurará exatamente tal mensagem de estímulo prático como a que recebi do Senhor. Quererão saber para onde se dirigir, o que fazer para começar a vida. O Senhor poderá contar-lhes porque já ajudou a resolver os problemas de tanta gente. Há milhares de pessoas na América, hoje em dia, que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro, pessoas que têm de começar do nada, sem dinheiro e indenizar-se nas perdas. Se alguém pode ajudá-los, esse alguém é o Senhor. Se publicar o livro, gostaria de possuir o primeiro exemplar que sair da máquina, pessoalmente autografado pelo Senhor. Com os milhares votos, creia-me,
cordialmente, seu Janine Randolph. 35 anos depois de ter feito o discurso, tive o prazer de voltar ao Salem College em 1957 e fazer o discurso especial de despedida por ocasião da formatura da turma. Foi-me então concedido o título de doutor honoris causa de literatura. Desde 1922, venho observando Janine Randolph, que se elevou a diretor de uma das linhas aéreas mais importantes da nação, grande e inspirado orador e senador dos Estados Unidos pela Virgínia Ocidental. Pontos a fixar. Tal qual Edwin Burns, um homem pode estar mal vestido e sem dinheiro, mas seu desejo ardente poderá trazer-lhe a oportunidade da sua vida. Quanto mais você trabalhar na direção certa, mais próximo estará do sucesso. Muita gente desiste quando o sucesso está ao seu alcance. Deixam-no para que os outros o arrebatem. Propósito é a pedra angular de qualquer realização, grande ou pequena. Um homem forte poderá ser derrotado por uma criança que tenha o propósito. Mude seus hábitos de pensar sobre o significado de sua tarefa e conseguirá, muitas vezes, alcançar o aparentemente impossível. Como Henry Ford, você poderá transmitir aos outros sua fé e persistência e conseguir fazer o bem, o impossível. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar. Ficamos por aqui, pessoal. Se você está me acompanhando e ainda não é inscrito no nosso canal, agora é o momento perfeito para você fazer. Inscreva-se no canal, clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que subirmos um vídeo novo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigada, nos vemos no próximo capítulo. Até mais!